aqui tomando meu cafezinho e começando esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como foi a minha transição de carreira, já que eu sou veterinária e faz uns 6 anos mais ou menos eu migrei para o digital. Claro que a minha função no digital ainda é como veterinária, mas eu sei que tem muita gente que tem curiosidade porque também está pensando em fazer algum tipo de transição de carreira, ver esse mundo da internet que está crescendo e quer tentar ganhar vida na internet. Então eu vou contar um pouquinho como é que foi para mim essa transição e o que eu faço hoje em dia. E já vou mostrar um pouco também de uma mentoria que eu faço parte, que é uma mentoria do digital, que chama Plat 2+. Então hoje eu tô indo para Brasília para participar do encontro presencial dessa mentoria e vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui em Florianópolis, no aeroporto, tem uma frase do Pequeno Príncipe, porque o Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele tem uma história aqui com Florianópolis. Ele trabalhava numa empresa de aviação chamada Aeropostale, para quem não sabe, ele era piloto de avião, e ele fazia uma linha que vinha de Paris a Florianópolis e Florianópolis, Buenos Aires. Então ele parava aqui em Florianópolis e ele fez amigos aqui na ilha, tanto que ali no Campeche, que é uma região aqui de Florianópolis, tem uma avenida que é chamada de Avenida Pequeno Príncipe, em homenagem a ele. Aí tem várias lendas, né, que contam até que o Pequeno Príncipe, que a raposa era um amigo que ele tinha aqui em Florianópolis, que ele se baseou para escrever. Aí eu já não sei o que é verdade e o que é mentira, mas é só curioso essa questão de que Florianópolis tem uma história com o autor do Pequeno Príncipe. Aí por isso que aqui no aeroporto tem essa frase. Bebendo hoje. Mais Meu evento em Brasília já terminou, já estou em casa de novo. Foi um vlog bem rapidinho, né, que eu só mostrei aí algumas imagens do evento, de como foi a viagem até lá, mas foram 5 dias que eu fiquei lá em Brasília ao todo, só 2 eram de evento, nos outros eu fiquei na casa da minha família, né, que eu tenho família lá, o meu irmão, minha cunhada, e meus sobrinhos e sobrinhos netos também moram lá. E aí eu já aproveitei para passear um pouquinho em Brasília e aproveitar esse mastermind que foi muito positivo. O mastermind que eu faço parte é o Plat 2+, do Érico Rocha. O Érico Rocha é uma referência no mercado digital e esse mastermind é para empresários que faturam mais de 2 milhões com produtos digitais. Então hoje a minha empresa, que é a Raciocínio Clínico Vet, ela já fatura, tem esse faturamento superior a 2 milhões, por isso que a gente decidiu entrar nesse mastermind, porque aí você vai lá e é um ambiente controlado para que os empresários consigam trocar ideias, trocar insights, fazer networking e, claro, receber várias palestras, né, de pessoas que
estão conseguindo expandir os seus negócios, estão conseguindo escalar ainda mais. Então, esse ano eu senti que era a hora da nossa empresa participar de um mastermind também, para a gente expandir. A gente estava vários anos ali com um faturamento muito semelhante, então a gente queria expandir, e por isso eu entrei nesse mastermind. Mas o objetivo dessa conversa aqui não é para falar sobre isso. Na verdade, o que eu quero falar é sobre a minha transição de carreira, porque é uma coisa que gera bastante dúvida, né? Como é que eu, que sou veterinária, hoje estou trabalhando só com o digital? E a verdade é que foi um caminho bastante árduo, não foi nada fácil fazer essa transição de carreira. A transição de carreira começou em 2018, mas ela levou vários anos para se concretizar e para eu ficar trabalhando só com o digital. Mas deixa eu contar um pouco da minha história. Eu me formei em 2011 e depois daquilo eu fiz residência, fiz mestrado, eu comecei doutorado também, mas eu não concluí porque eu vi que não era algo que eu queria continuar na vida acadêmica. A minha gata tá dormindo aqui do lado, tá? Então, daqui a pouco ela vai se manifestar aqui. Mas durante esse período em que eu estava fazendo mestrado, eu já comecei a dar aulas. Eu dei aula em uma universidade pública, que é a UDESC, que é a mesma universidade onde eu me formei, e também na Unifavest, que é uma universidade privada, todas na cidade de Lages. Só que em 2017, junto com outras amigas, a gente resolveu lançar uma empresa, criar uma empresa de cursos, só que eram cursos presenciais para veterinários. Então a gente fazia cursos lá em Lages mesmo e aqui em Florianópolis. E dava um trampo danado, era bastante trabalhoso, porque curso presencial você não consegue escalar muito, então a gente colocava poucas pessoas para um trabalho muito grande, com local, com coffee break, enfim, era uma dinâmica bastante difícil. Aí em 2018, eu e mais uma dessas amigas que eram minhas sócias, nós éramos em 4, a gente começou a fazer o curso Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. E no começo eu fui bem resistente, eu achei que talvez aquilo não se encaixaria para veterinária, mas essa minha amiga lançou, não dentro da nossa empresa, ela lançou uma coisa fora, lançou o marido dela e deu super certo, então ali a gente viu que sim, funcionava. E aí no final de 2018 eu fui para o evento ao vivo do Érico Rocha, lá em São Paulo. E nessa época eu já tinha saído de Lages e estava morando em Itapema, que é uma cidade próxima aqui no litoral de Santa Catarina, e eu estava atendendo oncologia volante, porque eu tenho mestrado na área de oncologia de cães e gatos, então eu atendia volante, que é ir de clínica em clínica fazendo atendimento. Só que isso era muito cansativo, muito estressante fazer esse tipo de atendimento. Dava uma grana legal, sim, porque era um atendimento de especialidade, então já dá para cobrar um pouco mais. Não é que nem um veterinário clínico, que infelizmente é uma profissão muito pouco valorizada no Brasil, ganha muito pouco. Só que o trabalho era muito grande, eu tinha que ficar indo de cidade em cidade, que ali são várias cidades próximas, né? Então eu atendia em clínicas de várias cidades ali, Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú, Itapema, Nova Trento, toda aquela região. E aí eu tava ficando muito cansada daquilo. Aí eu fui pro evento do Érico Rocha e lá eu pensei, não, chegou a hora de eu lançar. Aí o que eu fiz? Falei com uma outra dessas sócias que eu já tinha, que é a minha sócia até hoje em dia, a Helena, e nós duas decidimos abrir a nossa empresa separada daquela que a gente tinha. A gente acabou desfazendo aquela primeira sociedade, e aí eu e a Helena lançamos uma empresa, abrimos uma empresa na área da clínica de cães e gatos, né? Então o nosso lançamento ia ser específico sobre clínica de cães e gatos. E a gente já vinha estudando muito e falando sobre raciocínio clínico, que era algo que na veterinária não se falava muito, mas em medicina de humanos, né, que trata de humanos, ela já falava muito sobre a importância de desenvolvimento do raciocínio clínico, que é realmente pensar o caso, né, pegar um sinal ou sintoma e pensar em cima dele e chegar a um diagnóstico.
Então a gente vinha estudando isso e aplicando na veterinária. Então a gente pensou, vamos chamar a empresa de raciocínio clínico vet, porque o nosso objetivo era desenvolver o raciocínio dos médicos veterinários. E assim foi, a gente começou a gerar conteúdo em rede social, que é o primeiro passo ali para você criar um produto digital, é gerar uma base no digital. A gente já tinha Instagrams profissionais, tanto o meu quanto o dela, mas a gente começou a gerar conteúdo juntas e foi assim um estouro. A gente conseguiu criar uma base muito grande de leads e daí em janeiro de 2019 a gente fez o nosso primeiro lançamento e já faturamos mais de 50 mil reais, o que era algo inimaginável para nós que trabalhávamos na universidade, que trabalhávamos no atendimento clínico. Era algo assim que a gente nunca chegou nem perto de ganhar. E ali a gente fez já em um primeiro lançamento de um curso de interpretação de exames em cães e gatos, que a gente tem inclusive até hoje esse curso. E aí, dali em diante a gente não parou mais. Nós continuamos lançando e faturando cada vez mais. A gente já fez o famigerado 6 em 7, que são 6 dígitos em 7 dias, né? Então seriam mais de 100 mil reais em 7 dias. A gente já fez isso no nosso segundo lançamento, que foi em maio de 2019, e a partir de então a empresa só cresceu, a gente criou novos cursos. Hoje em dia a gente tem uma equipe grande, só que voltando lá para o começo, lá no começo tanto eu quanto ela éramos a cara do negócio, a gente que falava, nós que éramos as professoras, e eu ainda atendia, fora isso, eu atendia, né, oncologia volante. Então a minha vida foi ficando assim insana. Eu atendia o dia inteiro correndo de clínica em clínica, de cidade em cidade, e chegava à noite, eu precisava dar aula, eu precisava fazer as coisas do raciocínio clínico, gerar conteúdo para rede social, trabalhar fazendo página, porque na época eu fazia tudo, fazia páginas com a ajuda do meu marido, né, o Bruno, mas eu que fazia as páginas, que fazia todas as programações. Então era, olha como a minha gata é brava. Ai, não morde. Voltando. Fazia tudo, toda essa parte assim mais operacional da empresa, né? Então cuidava do financeiro, cuidava de tudo, e a Helena se dedicava cada vez mais a dar aulas. E aí aos poucos, naturalmente, a gente foi vendo a necessidade de uma cuidar da gestão, marketing, todas essas coisas, e a outra cuidar do conteúdo em si, das aulas, dos alunos. E aí ficou essa divisão, então, da parte de gestão e marketing comigo e a parte de pedagógica com ela. E aí a gente também viu a necessidade de contratar mais um professor, que é o Paulo, que trabalha até hoje na nossa empresa como professor também. Isso já em 2019 ele já começou a nos ajudar. Só que como é que foi a minha transição de carreira? Foi muito difícil para mim, foi muito difícil no sentido de crenças limitantes que eu tinha na minha cabeça, porque eu pensava, poxa, eu me formei em veterinária, como é que agora eu vou estar trabalhando com marketing digital, sabe? Aquilo não era muito concebível na minha cabeça. E eu gostava de trabalhar com veterinária, eu gostava de fazer atendimentos, só que estava tudo se tornando muito cansativo. Eu também fui desenvolvendo uma sensibilidade muito grande, então eu sofria demais com pacientes que morriam, com pacientes que eram negligenciados pelos tutores, e aquilo foi assim me saturando, sabe, do atendimento clínico. Então eu acabei em 2020, aí veio toda a pandemia, né? Então eu fiquei 2019 inteiro trabalhando nas duas coisas, e 2020 veio a pandemia. Em 2020 eu já comecei a reduzir muito os atendimentos que eu fazia, e com a pandemia mesmo eles reduziram demais, só que eu continuava ali na empresa. A empresa foi a mil, né, porque imagina só, na pandemia todo mundo começou a procurar curso online, então a nossa empresa disparou ali na época da pandemia, e ali foi onde eu tive um divisor de águas, assim, que não foi nada agradável, que foi um burnout. Mais ou menos em agosto de 2020, eu tive uma crise gravíssima de burnout. Eu fiquei mais de 48 horas sem dormir, eu tive pensamentos lá, eu não vou falar a palavra aqui para o YouTube não me cortar, mas eu fiquei muito depressiva, muito, muito mal. Eu engordei mais de 20 quilos, foi algo assim
terrível para uma pessoa que tem transtorno dismórfico corporal, que tem distúrbio alimentar. Foi bem complicado para mim. E aí ali eu decidi que eu não queria mais atender fora, que eu queria realmente fazer uma coisa só. Na verdade, eu quase desisti da empresa também. Naquele ano eu pensei assim em desistir, em largar tudo e não fazer mais nada. Só que eu tinha necessidades financeiras, né? Eu não podia desistir de tudo, alguma coisa eu precisava manter. E assim, a empresa, ela, apesar de todo o trabalho, de ser muito cansativo, ela me proporcionou coisas que eu nunca tinha tido financeiramente falando, né? Por exemplo, no ano de 2019 eu tinha feito, no meio de toda aquela coisa de atendimento e empresa e tudo, que eu estava sobrecarregada, mas ainda assim eu consegui fazer minha primeira viagem grande internacional, porque até então eu só tinha viajado para países da América Latina. Países próximos ainda, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí em 2019 não, eu fui para a França e fui para Londres também, fiz uma viagem internacional, coisas que a empresa me proporcionou, que o marketing digital me proporcionou. Então em 2020 ali, quando eu tive burnout, eu pensei, cara, pode ser cansativo isso daqui, pode ser exaustivo, mas é aqui que eu estou tendo um bom retorno financeiro. No atendimento veterinário eu não estou tendo, eu só aguentava desaforo de tutor, de dono de clínica, andava para cima e para baixo correndo risco de sofrer um acidente na estrada, e o retorno não era tão grande. Fora, como eu falei, toda aquela sensibilidade que eu desenvolvi, que eu sofria demais pelos meus pacientes. Então eu pensei, bom, aqui na empresa eu consigo ajudar animais, mesmo que indiretamente, porque eu estou ensinando veterinários a fazerem um atendimento melhor e consigo ter retorno financeiro, né? Muito mais retorno financeiro. Então eu decidi parar de fazer atendimentos e focar só no marketing digital. E aí eu parei, falei com todas as clínicas que eu ainda atendia, não fui mais. E aí me dediquei 100% ao marketing digital e a minha empresa, Raciocínio Clínico Vet. E aí a minha empresa disparou de lá para cá. Ela cresceu muito e a gente conseguiu criar uma equipe. Então hoje a gente tem uma equipe grande, né? A gente tem eu tenho auxiliar administrativa, tenho gerente de processos, gerente de suporte, operacional de suporte, tenho uma empresa que faz só gestão financeira da empresa, tenho um setor de jurídico, tenho editor de vídeo, tenho gestor de tráfego. Tem muitas pessoas envolvidas e tem os professores, que ainda é minha sócia, a Helena, e o professor Paulo, que inclusive ele foi o meu preceptor da residência, trabalhou comigo quando eu dei aula também, e hoje ele trabalha na nossa empresa como professor. Então é um orgulho muito grande, não foi fácil esse caminho para chegar até aqui, onde eu estou hoje, né? Eu tô falando assim muito resumidamente, mas teve muito perrengue nessa empresa que, nossa, não queiram nem saber assim tudo que a gente já passou, tudo perrengue, todo o estresse que a gente passou aqui dentro, mas eu hoje olho para trás e vejo assim, ó, valeu tudo a pena, tudo valeu a pena, porque a gente fez muita coisa, construiu muita coisa, a gente mudou a vida de muitos veterinários, porque até hoje a gente recebe todos os dias depoimentos de pessoas falando que o nosso curso mudou a vida delas, ou os nossos cursos, né? Porque hoje a gente tem uma pós-graduação e vários outros cursos livres para veterinários, e as pessoas falam que mudou a vida delas, que hoje elas fazem um atendimento completamente diferente, e a gente vê realmente esse atendimento de qualidade sendo proporcionado para os animais, para cães e gatos, né? Que é o nosso foco dentro da empresa. Então essa foi a minha primeira transição de carreira, uma grande transição de carreira, que eu migrei da veterinária clínica e do ensino convencional, que é o ensino dentro da universidade, para o ensino online e para o marketing digital. E hoje eu vivo, né, sobrevivo 100% do marketing digital. Inclusive eu já fiz 2 episódios de podcast, um que é o podcast 6 em 7, o podcast Faixa Preta com o Érico Rocha. Eu vou ver se eu acho para deixar linkado aqui para quem quiser assistir, que lá eu falo mais sobre o faturamento da empresa, sobre como a empresa foi crescendo
Eles são mais antigos, né? Um é de 2020 e eu acho que o outro é de 2021. Então, de lá para cá, a empresa já cresceu muito mais. Mas aí eu já fiz parte das mentorias do Érico Rocha lá no passado. E agora eu estou fazendo parte do Mastermind. A diferença de mentoria para Mastermind é que na mentoria você vai lá e recebe algo que você vai aplicar. E o Mastermind é uma contribuição, né? Você vai lá e recebe, mas você também doa os seus conhecimentos. Então é uma troca. É muito mais legal, sabe? Na época que eu estava na mentoria, tinha muita coisa para colocar em prática. Então foi inclusive quando eu tive burnout e foi bem difícil, assim, porque era muita coisa para aplicar e, consequentemente, me sobrecarregou muito. Mas hoje, como eu já tenho equipe, eu consigo delegar, eu consigo distribuir aquilo que tem que ser feito e é tudo muito mais fácil. Só que nesse percurso aí, é claro que hoje o marketing digital, por mais que ele me proporcione muitas coisas, eu sentia que faltava alguma coisa, que eu queria fazer alguma coisa, sabe, que me desse aquele tesão, assim, de viver, de trabalhar e de estudar, de procurar. O marketing traz um pouco disso, com certeza, mas não é a principal atividade que eu quero para minha vida. Então, eu sabia que eu não queria mais atender, né, como veterinária, não queria mais dar aula em universidade, mas eu queria fazer alguma coisa além disso. E aí eu, me tratando por causa do burnout, né, que eu tive tratamento psiquiátrico, mas o meu tratamento foi principalmente psicológico, né, foi com psicoterapia, com psicólogo. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre mente, sobre depressão, ansiedade, síndrome de burnout, síndrome do pânico. Na época eu ainda não... Eu sabia dos distúrbios alimentares que eu tinha, mas eu não falava muito sobre isso, né? Hoje em dia que eu tenho um diagnóstico mais definido e faço um tratamento específico para isso. Mas enfim, eu comecei a estudar muitas coisas sobre a mente e comecei a conhecer outras terapias também que estão fora do campo da psicoterapia, né? Então, enfim, eu não vou falar aqui todas elas, mas várias outras terapias, e comecei a me interessar muito por isso. E através dessa procura toda foi que eu conheci a psicologia analítica de Jung e gostei bastante. Aí eu fiz uma pós em psicologia analítica e amei, né, e muita coisa já comecei assim a aplicar em mim e, enfim, tenho esse diploma, né, de terapeuta junguiana, mas eu sentia que eu queria mais, queria continuar aprendendo e quem sabe no futuro até aplicar alguma coisa relacionada à psicologia. Aí eu decidi fazer faculdade de psicologia, então hoje, além de ter uma empresa que fatura mais de 2 milhões por ano, da qual eu sou muito orgulhosa, tenho muita felicidade de ter ela e trabalho cada vez mais para ver ela crescer, eu também sou uma estudante, sou uma graduanda de psicologia. E foi essa história da minha transição de carreira, que, claro, eu falei aqui super resumidamente, mas ela não foi fácil, tão fácil assim quanto parece. Ela foi bastante difícil, especialmente por causa de crenças internas que a gente tem. Se alguém passar por isso, ou está passando por isso, você deve saber que não é fácil a gente abandonar uma profissão. Claro que eu não abandonei 100% a veterinária, porque hoje a minha fonte de renda ainda depende dela, né? Indiretamente, eu trabalho como veterinária, eu ainda tenho um registro no conselho, porque eu respondo como veterinária dentro da empresa também. Apesar de ser a sócia administrativa, mas eu também sou veterinária, né? Bom, e aí a gente tem essa pressão, assim, da família também, porque muitas vezes... nunca ninguém falou diretamente, mas as pessoas falavam assim, comentavam, nossa, mas tu estudou tanto tempo para ser veterinária, agora não é mais veterinária. A minha própria mãe um dia falou, eu nem sei mais o que tu faz da vida, porque é muito difícil explicar para as pessoas essa questão do marketing digital. Hoje em dia é mais fácil, mas lá em 2018, quando eu comecei, não tinha muita gente fazendo isso. Então não era fácil falar, olha, eu estou gerando conteúdo aqui na rede social para eu conseguir captar leads e vender meu curso para esses leads.
as pessoas não entendem isso, elas não entendem a dinâmica do marketing digital. Hoje em dia é muito mais fácil porque está muito mais difundido, mas naquela época não era. Então, não foi fácil para mim falar para as pessoas que eu tinha abandonado uma profissão que, por mais que não seja bem remunerada, existe um certo status, né? Não é um status que tem um médico e um dentista, mas é bonitinho ser veterinária porque cuida dos bichinhos e tal. E enfim, não foi fácil para mim, sabe? Foi muito complicado. Várias vezes eu mesma me perguntava, mas será que é realmente isso que eu quero? Será que eu não quero voltar para a clínica, atender, fazer plantão? Gente, fazer plantão noturno era a coisa mais horrorosa do mundo. E quando eu cheguei aqui no litoral de Santa Catarina, que eu vim de Lages, eu era professora universitária lá, mas para cá eu não tinha não ia atuar como professora, eu ia atuar como clínica, mas até que as clínicas me conhecessem, eu tive que me submeter a coisas mais horríveis, tipo fazer plantão, né? Que plantão não é todo mundo que quer, a maioria das pessoas não quer fazer, então sobra para aqueles que estão desempregados mesmo, que foi o meu caso quando eu vim para cá. E aí eu fazia plantão noturno numa clínica e ganhava R$100 à noite. Eu entrava lá pelas 7 da noite, né, 19 horas, e saía às 7 da manhã do outro dia, mas sempre atrasava, saía às 8, 8 e meia e ganhava R$100 para isso, tá? Então, assim, a veterinária é uma profissão linda, linda, da qual eu me orgulho muito de ser, mas ela é muito desvalorizada, infelizmente. Então, eu fiz essa escolha, né? Mas como eu falei, várias vezes eu fiquei assim, será que eu não quero voltar a atender? Será que o meu propósito não está lá junto dos animais? E tem muito essa coisa de propósito hoje em dia, né? Que as pessoas fixaram essa coisa de que o propósito ele está alinhado a algo que você faz profissionalmente. E eu não penso assim. Eu acho que o nosso propósito é viver, é sermos seres humanos melhores, mais fraternos, mais dignos, a gente aprender, a gente evoluir como seres humanos, mas não é necessariamente você ter uma carreira de sucesso. Isso não é propósito. E eu acho que tudo o que eu faço hoje em dia está dentro do meu propósito. Ajudar os animais, ajudar os veterinários a atender os animais de forma melhor e ajudar hoje em dia os seres humanos com os meus conteúdos de filosofia, de psicologia, tudo isso faz parte do meu propósito. Então eu não preciso de uma profissão para ter um propósito. Essa é a minha história com uma transição de carreira. Se você também está passando por uma transição de carreira ou está pensando em passar por uma e tiver alguma dúvida que eu possa te ajudar, manda aqui embaixo que eu vou amar responder, vou amar dividir isso com você. Não deixa de curtir esse vídeo, por favor, que você me ajuda muito. Manda ele para alguém que também está passando por uma transição de carreira e precisa escutar isso. E não esquece de se inscrever no meu canal também, porque aqui faz parte de mais uma transição, né, que eu estou fazendo, que é para essa área do estudo da mente, do estudo da alma, da filosofia, da psicologia. E eu não pretendo deixar o Raciocínio Clínico VET tão cedo, de jeito nenhum, é a minha empresa do coração, mas eu quero fazer esse outro projeto aqui paralelo a isso, então eu conto com a sua ajuda me seguindo aqui no meu canal. E muito obrigada por me assistir, espero que esse vídeo tenha te ajudado também. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.